Olá, como vai, meu querido ou querida amiga? Seja muito bem-vindo a esse programa Inteligência Afetiva. Muitos são os pais que, ao invés de promover a independência de um filho, não o fazem por serem os próprios pais psicologicamente dependentes dos filhos. Saiba mais sobre isto e suas consequências aqui. Fique comigo! Antes de começar propriamente, eu quero convidar você para se inscrever nesse canal se o tema dos relacionamentos afetivos for importante para você, inclusive temas de relacionamentos familiares. E também para compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que vivem dificuldades nas relações com os pais ou com os pais que você nota que talvez precisem de ajuda na relação com seus filhos. Lembrando que muito do que eu vou falar aqui hoje os pais fazem inconscientemente. Mas tudo isso precisa ser dito para que eles possam acordar em tempo de mudar. E por falar em dependência emocional, quantas vezes uma mãe, desejando que o filho durma com ela porque se sente sozinha, afirma que é a criança que quer dormir com ela? E o pior é que ela acredita no que diz. Essa criança percebe a fragilidade da mãe e pode se identificar como um parceiro dessa mãe, o que promove o que a gente já comentou em outros vídeos com o nome de parentalização, ou seja, começa a acontecer uma inversão dos papéis, que a criança que começa então a tomar conta dessa mãe ou às vezes do pai. Pais e mães dependentes emocionais costumam não estabelecer limites entre eles mesmos e os filhos, em relação, por exemplo, como eu disse antes, à própria cama, ao próprio quarto, talvez porque eles mesmos queiram ter o direito de invadir, a vida dos filhos sempre que quiserem. Geralmente quem não dá limites também não gosta muito de receber limites. E neste tema, é especialmente com as mães que ocorrem as relações de dependência emocional, pelo menos na prática clínica comum. Mas também pode acontecer com um pai codependente. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela contou uma situação em que ela ainda estava casada e tinha uma filha de 3 anos com esse marido. E ela escutou ele um dia falando para ela: "Você vai cuidar do papai, não é?" Uma frase como esta parece bastante inocente, dita num momento de brincadeira até, quem sabe, mas se repetida várias vezes, pode resultar no que a gente chama de pactos ocultos. Isso acontece muito nas famílias, porque essa criança, por exemplo, não vai se lembrar dessa conversa quando crescer, mas fica registrado na sua memória como um desejo desse pai em relação a ela, e provavelmente vai se sentir na obrigação de cuidar dele, e sem até mesmo saber por quê. Esse pacto gera um sentimento de lealdade, e se ela não for coerente com essa promessa, pode se sentir como se estivesse traindo esse pai, o que pode gerar culpa e até mesmo tomadas de decisões equivocadas na vida adulta com base nesses pactos da infância. A dependência emocional nos pais também ocorre quando uma pessoa que ficou viúva ou se divorciou tenta preencher esse espaço com um apego excessivo aos seus filhos. E quantos pais não deixam suas vidas de lado e passam a viver só em função dos filhos de maneira exagerada, superprotetora? Às vezes, os pais escolhem um filho para cuidar deles e dificultam a sua autonomia e até mesmo que se case. O que a gente vê na prática é que há filhos que se casam com os pais, não como um incesto, não é disso que eu estou falando, mas que não podem se separar desse pai ou mãe como se fossem fundidos com eles. Eles continuam à mercê desses pais quando crescem. Gente, vocês não têm ideia de quanto eu escuto isso no consultório. Os pais precisam compreender que superproteger os seus filhos os torna frágeis. Portanto, é muito importante que desde pequenas as crianças comecem a ser responsáveis por algo, que aprendam a se defender, que aprendam a lidar com frustrações e sintam que têm condições próprias de alcançar algo bom na vida. Em outras palavras, dependência nos pais cria dependência bilateral,
e atrasa e pode até impedir o desenvolvimento e a maturidade dos filhos, como eu já disse em outro vídeo. Mas o que eu quero reforçar agora é que também atrasa a evolução dos pais. E a consequência no futuro é a síndrome do ninho vazio, que você já deve conhecer, ter ouvido falar, que é quando os filhos crescem e vão embora de casa, porque casam, porque vão morar sozinhos, não importa, e o pai ou a mãe, ou os dois, têm uma sensação enorme de vazio interior e falta de sentido de vida mesmo, porque viveram tão em torno da vida desses filhos, que quando os filhos saem de cena, é como se eles ficassem sem rumo. Pode ser duro de ouvir, mas há pais que escravizam seus filhos. Muitas vezes, esses pais são dependentes emocionais e vão cobrar tudo o que fizeram pelos filhos lá na frente. A respeito disso, Eduard Bach, que foi o criador dos florais de Bach, em seu livro A Terapia Floral diz: a paternidade é um dever sagrado de características temporais. Observe isto. Ser pai ou mãe não é para a vida toda. É um papel que dura apenas alguns anos, sei lá, 20, 25 anos, um pouco mais, depende do local, depende da cultura. Por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns outros países da Europa, com 18, 19 anos, os filhos vão para a vida e não voltam mais. Aqui na nossa cultura, a tendência é outra. A função é de ajudar um ou mais filhos a se desenvolverem com segurança, com bons valores e amor, e ganhar autonomia e prosseguir com a sua própria vida. Esta é a função de um pai e de uma mãe. Seguindo o ciclo normal da vida, no momento em que o filho se torna adulto, os pais ficam dispensados deste papel. Ou seja, acaba aí a função de pai e mãe, se o papel tiver sido bem sucedido, claro. A partir daí, o ideal seria que cada um fosse tomar conta da própria vida de forma autônoma, tanto os filhos como os pais. Não há mais por que os pais exercerem uma autoridade, uma relação vertical com esses filhos, e nem terem qualquer tipo de obrigação para com eles. A relação passa a ser horizontal. E se os pais conseguirem se tornar daí para frente como amigos muito queridos desses filhos, já será fantástico para esta relação. Bem, voltando ao livro, aqui o Eduard Bach estava falando da paternidade, mas no sentido de pai e mãe, ok? É apenas um serviço e não exige em troca qualquer obrigação por parte da criança, uma vez que ela precisa ser deixada livre para seguir seu próprio caminho e ajustar-se tanto quanto possível à realização da mesma tarefa alguns anos depois. Assim, os pais não devem impor restrições, obrigações ou entraves à criança, que deve saber que a paternidade foi concedida anteriormente a seus próprios pais e que poderá ser seu dever realizar a mesma função com alguma outra pessoa mais adiante na vida. Os pais devem particularmente se proteger de qualquer desejo de moldar a jovem personalidade de acordo com as suas próprias ideias e desejos e devem refrear qualquer controle ou exigência indevida de favores em troca de seu dever natural e privilégio divino de serem um instrumento que auxilia uma alma a entrar em contato com o mundo. Qualquer desejo de controle ou de moldar a jovem vida por motivos pessoais é uma forma terrível de ambição e não deve ser nunca consentida, pois se no jovem pai ou mãe isso se enraiza, posteriormente poderão se tornar verdadeiros vampiros. O menor desejo de domínio deve ser abortado desde o início. É preciso que nos recusemos a ser escravos da ambição, que nos compele a desejar possuir os outros. Continuando numa outra página, é impossível estimar na atual civilização o sofrimento indizível, as limitações à natureza das pessoas e o desenvolvimento do caráter dominador que a falta de compreensão deste fato produz. Em quase todos os lares, pais e filhos constroem para si mesmos prisões baseados em vãos motivos e em uma concepção errônea da relação que deveriam manter. Tais prisões restringem a liberdade,
limitam a vida, impedem o desenvolvimento natural e trazem infelicidade a todos os envolvidos. E as perturbações mentais, nervosas e até físicas que afligem tais pessoas constituem uma grande proporção das doenças de nosso tempo. Por que estes pais resistem a deixar o curso natural da vida acontecer? Talvez você me pergunte. Pode ser porque tirar o foco do olhar do filho muitas vezes conduz ao foco em si mesmo, o que causa em muitos profundo medo. Responsabilizar-se por si mesmo pode assustar. É mais fácil esperar que o filho cuide deles. E a solução não é complicada. Os pais devem cuidar de si mesmos, das suas necessidades e se fazerem felizes. Uma pessoa adulta tem todo o potencial para isto. E os filhos dependentes emocionais, o que devem fazer então? Devem ajudar esses pais a se libertarem também. Sobre isso, Edward Bach diz: aquelas pessoas dominadoras precisam de muita ajuda e orientação para que possam compreender a grande verdade universal da unidade e entender a alegria da fraternidade. Não incorporar essas coisas é colocar de lado a verdadeira felicidade da vida. Precisamos ajudar tais pessoas dentro de nossas possibilidades. É a fraqueza existente em nós que lhes permite estender sua influência e isso não as ajuda em nada. Recusarmos-nos gentilmente a ficar sob seu controle e nos esforçarmos para fazê-los compreender a alegria do despojamento irá ajudá-los ao longo da escalada. Para muitas pessoas, a maior batalha será travada em seu próprio lar, onde, antes de alcançarem a liberdade necessária às conquistas no mundo, precisam se libertar do domínio adverso e do controle exercido por algum parente próximo. Gente, na minha percepção, o melhor que um pai tem a fazer por seu filho é cuidar e zelar pela sua própria vida. E para não deixar dúvidas da visão de Edward Bach em relação à dependência emocional entre pais e filhos, leio: o ofício da paternidade é um serviço divino e deve ser respeitado tanto ou talvez até mais do que qualquer outro dever que possamos ser chamados a cumprir. Por ser sacrificado, deve-se sempre ter em mente que não se deve pedir nada em troca à criança, pois o objetivo é dar, e apenas dar, amor, proteção e orientação até que a alma se encarregue da jovem personalidade. Independência, individualidade e liberdade devem ser ensinadas desde o início, sempre encorajando a criança a pensar e agir por si mesma. Toda interferência exercida pelos pais deve se reduzir progressivamente conforme a capacidade de autocondução for se desenvolvendo. E, posteriormente, nenhuma restrição ou falsa ideia de dever para com os pais deve obstruir os ditames da alma da criança. E deixo então para finalizar com vocês uma frase de Carl Gustav Jung: onde reina o amor, não há vontade de poder. E onde domina o poder, falta o amor. Um é a sombra do outro. Muito bem, se você gostou desse vídeo, peço que faça a gentileza de dar um like e que compartilhe com seus amigos que sofrem com este tema. Além disso, deixe seus comentários de como esse vídeo tocou você. Eu vou respondê-los com muito carinho. Tudo de bom para você. Beijos no coração. Tchau, tchau.